bem-vindos ao canal Em Busca da Verdade. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe a todos nós e que possamos sair da ignorância. Olha, esse vídeo é um vídeo que eu vou falar para vocês. Quem está buscando conhecimento é fantástico. Essa é uma das irmãs da Nice Yamaguchi, uma médica muito conhecida. Ela trabalhava no Sírio-Libanês até ela falar da cloroquina, né? Quando ela começou a juntar um grupo de médicos e falar bem da cloroquina e defender a hidroxicloroquina, simplesmente ela foi afastada do Sírio-Libanês. Pra você ver, ou do Albert Einstein, se não estiver enganado, porque ela trabalhava nesses dois hospitais. Se eu estiver enganado, acho que foi do Albert Einstein que ela foi afastada. Eu não tenho certeza se foi do Sírio ou se foi do Einstein. Eu sei que ela foi afastada de um desses hospitais por defender a hidroxicloroquina. Como ela está defendendo um remédio que é político, né? Ela não está defendendo... Essas pessoas... Enfim, esse vídeo da Meiri Yamaguchi, né? É uma médica, ela tem uma formação fantástica. Veja o vídeo, eu vou pegar só um pedaço do vídeo, mas na descrição desse vídeo vai estar vai estar o link do vídeo original, onde vai estar toda a entrevista. Vale a pena ver, ela vai falar sobre diversos assuntos. Eu peguei só um pedaço do vídeo, onde ela fala da cura através das energias. Você vai entender coisas como o próprio Jesus falou assim: a sua fé te salvou. Então, ela vai falar de pontos decisivos, como funciona a nossa mente, na questão de você não se preocupar tanto com esse vírus. Se você se preocupar, aí sim as energias podem fazer com que seu imunológico baixe, e a tendência é que você pegue o vírus. Por quê? Você fica colocando isso na sua cabeça, sabe? Desejando o mal, muitas vezes inconsciente. Então, veja esse vídeo, só um pedaço do vídeo do vídeo completo. Veja o vídeo completo, vale a pena. Acabando de ver esse pedaço aqui, vai lá e veja o vídeo completo. Eu vou pegar a parte final do vídeo, depois você vê o começo do vídeo lá no canal, né, onde foi transmitido, o canal do Fernando Betete, o Repórter Saúde. Fantástico. Vocês vão gostar desse vídeo. E saiam da ignorância. Quem é que está por detrás disso? O que eu posso dizer dos dados oficiais que eu recebo? Por exemplo, por que essa luta enorme para a hidroxicloroquina? Se não fosse esse medicamento, seria qualquer outro que desse certo e que fosse barato. Existem um laboratório que eu posso dizer o nome, porque ela é oficial, né, o Gilead, como você pode dizer, e que está lutando pelo Remdesivir, né? E o Remdesivir, ele é um medicamento que custa, eu não sei quanto que vai custar no Brasil, mas é uma coisa assim de $2.000, $3.000, 1.350, é muita coisa. Eu sei que $3.120 a dose nos Estados Unidos. Tá. Então, imagina isso colocando em reais, né? É uma coisa de 30 mil. Você está comparando um tratamento de R$60 com um tratamento de 25, 30 mil reais, né? Sendo que os estudos científicos do Remdesivir são pífios. Eles não mostrou em nenhum momento diminuição na mortalidade. A hidroxicloroquina mostrou diminuição na mortalidade, né? E eles querem comparar esses dois e falar que o Remdesivir é uma coisa muito maior. O problema é que logo que começou isso, esse negócio Remdesivir subiu, né, na bolsa muito, e quando foi anunciada a hidroxicloroquina, ela perdeu $26 bilhões na primeira semana que apareceu a hidroxicloroquina. Então, eles estão lutando para poder recuperar. É muito dinheiro, 26 bilhões. É muito dinheiro, né? E fora isso, tem o fato de que se a hidroxicloroquina fosse escolhida logo no começo como medicamento prioritário nessa luta na pandemia, mostrando que realmente ela age, que ela pode fazer todas essas coisas, as vacinas que estão sendo... Tem 133 vacinas sendo testadas agora, e que normalmente uma vacina, para ser testada, para ser aprovada, ela demora de 10 a 12 anos. 10 a 12 anos. De testes, tudo, para ter um mínimo de segurança, sendo que tem vacinas que passam por tudo isso e não tem segurança, são retiradas logo depois que elas são aplicadas. Com o fato de ser uma pandemia,
você corta tudo isso, você entra num esquema de produção rápida, né, dessas vacinas, que é de 10 a 12 meses. Sendo que a gente está usando, pela primeira vez, uma vacina que nunca foi feita em larga escala, que são vacinas genéticas. Pior, né? Com tecnologia de organismos não modificados, organismos geneticamente modificados. O que vai dar isso dentro do corpo humano? Ninguém sabe. Né? Por isso que eles têm que vacinar a população inteira, para não ter problema de vacinar um pedacinho aqui, dá problema, e você não vacinar o resto. Então, eles têm que vacinar a população inteira de uma só vez, para depois, o que der de problema, acabou, não ter mais o que fazer. Então, você acredita que todo esse momento que nós estamos vivendo da pandemia, esse medo, né, esse medo inconsciente, que nós já estamos há 150 dias dessa pandemia, então esse medo já alastrou. Então, é a combinação perfeita para as pessoas. Pelo amor de Deus, eu quero tomar vacina agora? Claro. Ninguém vai parar para pensar. Mas os efeitos podem ser muito, muito ruins, porque se for, a gente não sabe como é que vai agir esse material genético dentro do corpo, se ele vai se incorporar ao nosso material genético. Uns dizem que sim, outros dizem que não, mas de qualquer maneira, nunca foi feito isso e a gente não sabe os resultados. E os primeiros testes que foram feitos, infelizmente, com pessoas lá da África, não foram muito bons. Mesmo os testes mostrados, agora já estão começando a fazer, eu não sei como é que estão andando os testes aí no Brasil, mas do estudo que foi feito, teve que ser suspenso, porque de 10 pessoas, 6 tiveram reações adversas graves. Eles não explicam o que é reação adversa grave, mas o próprio Bill Gates diz que uma dor incrível no braço, tudo isso não é efeito adverso grave. Então, eu não sei o que seria. E o que você me fala, então, do Bill Gates aí que está incentivando a vacina? Bom, é a fabricação dele, né? Na verdade, essa vacina de Oxford, ela foi, assim, o Bill Gates, ele criou, através da Fundação Melinda e Bill Gates, né? Eles são os maiores sponsores do mundo em termos de vacina, são os maiores sponsores do GAFI, que é a Aliança pela Vacina. Então, ele tem todo interesse, né? Ele já está nessa corrida há mais de 15 anos. Tá? Agora é o grande momento dele. Então, ele investiu massivamente em cima de várias vacinas, porque são 133, e ele investiu em cima de 7 e viu qual que era a que ia sair, né, mais na frente, que ia ganhar a corrida, e quando ele viu que era da Oxford, que estava mais para frente, e ainda por cima, a Oxford foi testada no Instituto do Dr. Fauci, nos Estados Unidos, né? A primeira fase foi feita lá no Instituto do Dr. Fauci, e ele parece que tem interesse, porque ele tem ganhos na patente também, metade da patente é dele, então, pelo que tem vários interesses aí por detrás de grandes farmacêuticas. E aí acontece que quando o Bill Gates ele viu que a vacina da Oxford ia dar certo, né, ele ofereceu 38 milhões de dólares, não, eu não lembro, mas assim, foi um valor assim, muito alto, que foi oferecido, 138 milhões, se não me engano, para poder ser criado as primeiras vacinas, né? Então, é uma questão, gente, é muito dinheiro, é muito interesse, e eu acho que de tudo isso que a gente tem que aprender é encontrar a força interior, saber que ninguém fica doente, ninguém faz isso se não estiver em pleno acordo com a sua alma. Então, você tem que conversar com a tua alma, tem que conversar com a tua história, sabe? Encontrar a força dentro de você, encontrar a força de autocura. E eu acho que tudo isso está fazendo a gente se confrontar com todo esse poder que a gente dá aos outros, né? Se confrontar todas as nossas sombras e a nossa oportunidade de poder lutar contra isso e nos fortificarmos. Bem, então agora vamos falar um pouco do nosso interior, né? Você fez uma explanação breve aí do momento atual mundial que estamos vivendo. Mas enquanto pessoa única, enquanto indivíduo, né? O que a pessoa pode fazer, o que ela pode melhorar com ela mesma para enfrentar esse vírus, para enfrentar esse momento? Olha, a primeira coisa é a gente se tornar responsável pela nossa saúde,
A gente tomar a saúde nas nossas mãos, né? Que seja se procurando medicamentos, que seja melhorando o teu sistema imunitário, sabe? Não ficar, se você ainda tem que ficar usando máscaras, tudo, fazer movimentos quando se puder, fazer movimentos de respiração, inalar óleos essenciais, o que você achar, a gente fazia muito inalação de chazinhos, né, tomar chá e tudo, mas procura tomar responsabilidade pela tua saúde, não colocar a tua saúde nas mãos dos outros, nem mesmo achar que os outros estão como é que a gente fala, estão te ameaçando se eles não usam máscara e tudo, sabe? Porque no teu corpo só entra aquilo que a gente realmente inconscientemente permite, né? Então, muitas vezes porque a gente acha que nós somos pessoas frágeis, a gente permite que isso entre dentro de nós, né? Então, existe, por exemplo, eu tenho o caso de uma menina que ela teve o olho cortado, né? Perdeu 98% do olho. E foi feita cirurgia e tudo, e ela recuperou cerca de 2 ou 3%, era muito pouco que ela recuperou. A mãe procurou todas as possibilidades, então ela encontrou que tinha uma única coisa que ela podia fazer, que era ajudar a curar a si mesma. Então, a mãe começou a repetir com a filha, todo dia, 200 vezes por dia, meu olho direito está totalmente curado. E ela fazia isso todos os dias, 200 vezes. E aí foi para o médico e o olho dela tinha melhorado quase 30%, uma coisa enorme. Quando ela voltou para casa, ela disse assim, nossa, está funcionando, agora a gente não vai falar 200 vezes, vamos falar 1000 vezes. Ficava um dia inteiro lá, horas, falando, meu olho direito totalmente curado. E hoje em dia ela tem 100% da vista. Olha que interessante. 100%. Então, se você ficar o tempo inteiro falando assim, eu vou pegar o Covid, eu tô com medo do Covid, eu tô com medo, você está se autossugestionando. Né? Tem uma historinha que é assim, tinha um homem que estava no deserto, assim, e aí passa pelo deserto em direção a Bagdá, a morte. E aí ele conversa com a morte, você está indo aonde? Ele fala assim, mas eu estou indo para Bagdá. Nossa, você vai matar a gente lá? Assim, eu vou matar 200 pessoas. Aí a morte vai e morreram 1000 pessoas. Aí a morte volta e encontra essa mesma pessoa. E ele estava muito bravo, essa pessoa, assim, morte, você mentiu para mim. Você falou que você ia matar 200 e você matou 1000. Ele disse assim, não, eu matei 200. As outras 800 morreram de medo. E é o que está acontecendo agora. Exatamente, é isso que está acontecendo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tomar nossa saúde nas nossas mãos e colocar e parar de pensar como eles querem que você pense. Porque todo esse medo que eles estão colocando as palavras dentro da gente que a gente tem que ficar ouvindo o tempo inteiro. É perigoso, eu vou morrer, não tem tratamento, não tem cura, não tem ciência, não tem prova de ciência. Eles ficam falando o tempo inteiro esse mantra. E você fica ouvindo, a televisão só fala isso, e você fica internalizando. Então, parar com isso, saber, tomar consciência de que você tem esse poder interno e tomar responsabilidade pela sua saúde. Isso é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Quando começou a pandemia, e isso está acontecendo até hoje, né? É o que você acabou de falar, grande mídia, somente notícias negativas, todo dia. Sites das grandes operadoras, somente notícia negativa. A minha parte aqui, Fernando Betete, repórter da saúde, estou indo totalmente ao contrário. Ou seja, tem notícia boa sim, dá para se tratar. Você concorda com essa prerrogativa nossa? Mas é claro, se a gente se concentra no problema, a gente só cria mais problema, a gente tem que se concentrar na solução, tem que encontrar alternativas, tem que encontrar os recursos internos, né? Se é difícil rir, eu acho bonito, tem a yoga do riso. As pessoas começam a rir, e rir do nada, mas só o riso, você ri, dar gargalhada, você produz tantas substâncias químicas, né, que aumenta a tua imunidade, que cura o teu corpo, né, que regenera o teu corpo, muito mais do que uma quimioterapia ou que um tratamento. Então, rir, se relaxar, dormir bem,
bom, dormir bem não posso falar muito porque eu durmo muito pouco, mas estar bem consigo mesmo, continuar a fazer os teus projetos, ter esse sentimento de autorrealização é extremamente importante. A pandemia vai passar, a pandemia vai acabar, qual que é a sua análise? O que eu observo é que eles não querem que acabe a pandemia. Né? O vírus em si, eles estão lutando muito. Se a gente vê a ginástica que eles estão fazendo, porque na verdade o vírus já está indo embora. Ele está seguindo o ciclo natural dele, como o Dr. Anthony Wong sempre fala, né? O ciclo tem um ciclo natural e não tem como você parar com isso, com esse ciclo natural. Então, eles estão desesperados agora porque as mortes estão caindo naturalmente, então eles ficam segurando. Agora estão falando que crianças morrem, que tem 14%, não sei quantos por cento de crianças que estão morrendo com infecção. Isso é balela, isso é mentira. Se elas estão morrendo de outras coisas. E está sendo colocado na conta do Covid para dar esse medo. Mas já foi provado cientificamente, né, mas na ciência real, que criança não pega isso, né? Eu ainda não entendi direito por que não pega, mas eu compreendi duas coisas. Primeiro, a criança não tem o sistema imunitário ainda totalmente feito, então ela não vai provocar essa cascata de citocina com esse vírus. Então, e a cascata de citocina que é o problema. Né? Segundo, parece que com o pH do organismo da criança é mais básico do que o pH de um adulto. E com o pH mais básico, cria-se como uma capa de proteção das células e o vírus não pode entrar. Então, o vírus não se replica. Ele não pode, porque ele precisa entrar dentro da célula para poder utilizar o mecanismo da célula para se replicar. E como a criança ela tem um ambiente mais básico, então o vírus não consegue se replicar. Mas ela pode criar ainda os anticorpos, né? Então a criança ela vai ser infectada, mas com uma quantidade muito pequena. Essa quantidade deveria se replicar para ela poder então transmitir. Ela não consegue transmitir com aquele pouquinho que ela recebeu. Então, ela não transmite. Tá. E o que cada um de nós, aí eu já queria entrar no seu dia a dia, no seu consultório, o que cada um de nós que está assistindo essa entrevista aqui pode fazer, pode contribuir para enfrentar essa guerra, né? Pois é. Então, nós estamos numa guerra. Né? Isso que é importante as pessoas perceberem. Nossos avós, talvez, nossos pais. Meu pai, ele nasceu antes da Segunda Guerra Mundial. Então, na humanidade, as pessoas já passaram por várias guerras, né? E a nossa geração não passou por isso. A gente não sabe o que é guerra, né? Em certos lugares do mundo, sim. Logo no começo dessa pandemia, me veio assim uma intuição muito forte de ler o livro do Viktor Frankl, né, que era Em Busca de um Sentido. Então, o Viktor Frankl ele ficou 4 anos dentro de campos de concentração, né? A família inteira dele foi dizimada e tudo. E o que ele aprendeu? Essa importância de você buscar um sentido. E o que eu vejo que essa pandemia fecha de tal maneira as pessoas, a sociedade, tudo, que elas são confrontadas, muitas pessoas são confrontadas com a sua falta de sentido, que antes elas ficavam assim meio que distraídas, né, com as coisas afora, e quando elas foram obrigadas a ficar dentro de casa, então elas se sentiram confrontadas com a sua falta de sentido na sua vida. Né? Então, é um momento de você entrar em contato, perceber todas essas emoções negativas que aparecem, esses medos, todas essas situações, e encontrar uma maneira, ou pedir realmente dentro de você, para a tua sabedoria interior, te explicar e te levar no caminho dessa cura. Utilizar isso, essa situação, como a oportunidade de você fazer a tua guerra interior, a tua guerra santa, né? E poder sair uma pessoa muito mais forte, muito melhor, muito mais consciente de toda essa situação. Eu gostaria de alguns conselhos práticos, porque a maioria das pessoas continua em casa,
ou as que estão trabalhando voltam logo para casa, porque você não tem mais diversão, você não tem mais confraternização, você não pode ir numa festa de aniversário, as pessoas já estão com medo, quem não usa máscara já é colocado de lado, né? Já está tendo até uma animosidade entre familiares e amigos. Não, se você não usar máscara, eu não vou, essa questão toda. Vai ficar pior com a vacina. Vai ficar pior com a vacina ainda. Pior em que sentido você fala? Você tomou, no você não tomou? No sentido da obrigatoriedade da vacina, quem não quiser se vacinar, que ficar com medo, vai ser forçado, vai ter todo um controle para que seja todo mundo vacinado, mesmo com esse perigo todo. Vou fazer uma pergunta aqui. Você vai tomar vacina, Mary Yamaguchi? Eu não. Mas aqui eu tenho essa liberdade. Aqui a Suíça, não. Eu duvido muito que eles tenham a coragem de pedir vacina aqui, porque a população aqui, naturalmente, já para as outras vacinas, elas não se vacinam 100%. É uma coisa de 30%, 40% da população que se vacina. Estamos falando de primeiro mundo, né? Qual o conselho que você dá, Mary, para as famílias que estão unidas, entendeu? A conversa entre o pai e o filho, ou entre o casal, e também orientações a respeito de meditação, desse crescimento interior. Eu sei que é um momento muito tenso que as pessoas estão tendo, mas eu gostaria de aproveitar todo esse conhecimento que você tem. Queria que você falasse um pouquinho também do que é o karma nesse momento para as pessoas que têm esse entendimento. Você quer dizer assim, o que elas podem fazer para poder... O que elas podem fazer para poder aumentar essa autoestima, né? Tá todo mundo fraquinho, tá todo mundo já meio desesperado, as pessoas estão perdendo emprego, aqui no Brasil é terceiro mundo, aí fica a questão do dinheiro. Qual o conselho que você dá para um diálogo, ou até mesmo cada um de nós, né? Fazer uma meditação, o que ela pode fazer para fazer uma energização? Tá, então... por exemplo, o Viktor Frankl, né, ele estava dentro de um campo de concentração. Então, claro que não chega nesse ponto, né, mas estamos presos dentro de casa, né, as pessoas estão com liberdade condicionada, aquele negócio que você sai, vai trabalhar e volta para casa, né, é totalmente Toque de recolher, toque de recolher. Né? Maringá, aqui, se você morasse aqui, tem toque de recolher. Meu Deus do céu, né, então, eu acho assim, a primeira coisa é o que não nos mata nos torna mais fortes. Então, não permitir que essa situação... A gente tem que levar isso realmente de uma maneira corajosa, sabe? Não permitir que essa situação destrua você, destrua os relacionamentos, né? Estar muito consciente e começar a perceber, a ouvir as conversas e os pensamentos que acontecem dentro da tua mente. Porque aí você vai começar a distinguir, isso separar o trigo do shoyu, né? Distinguir o que é teu e o que foi colocado de fora. E você passar a escolher quais os pensamentos que você quer levar. E aqueles pensamentos que são teus, mas que você não está contente com eles, você sempre pode mudá-los. Mas, para isso, é preciso que você tenha consciência deles e encontre uma outra solução, uma outra alternativa. Né? Isso com essa técnica que eu vou falando da EFT, por exemplo, né, que você falou que eu faço, a EFT chama-se Emotional Freedom Techniques, ou então em português, Técnica da Liberação Emocional. Das pessoas que estudam mudanças de pensamentos, eles falam que existem várias técnicas de mudança, uma delas é repetição, então é que nem essa minha menina, né, repetindo o tempo inteiro que estava curado, o olho estava curado. Então, a repetição é uma das coisas principais para você mudar os teus pensamentos. Meditação, hipnose, mas ele diz que a técnica mais forte é a EFT. E a EFT, ela consiste em quê? Ela consiste em você focalizar no pensamento negativo, que é como você... encontrando a ferida, não adianta você querer curar a ferida vendo outras partes. Ou então, por exemplo, você tem uma parede com cano, né? Tem um cano que está vazando, não adianta você quebrar a parede inteira e não quebrar lá onde está vazando. Então, na EFT, a gente vai lá no cano que está vazando, então você tem que olhar a ferida, você tem que olhar o sentimento de impotência, você tem que olhar os pensamentos negativos que você tem, e aí, quando você encontra qual é esse sentimento no teu corpo, tudo, você faz umas batidinhas nos pontos de acupuntura,
enquanto você vai falando as frases que são ligadas à programação neurolinguística, né? Eu sinto muito, também a gente fala muito do perdão, eu sinto muito, eu peço perdão para mim mesmo. E aí você respira fundo, um segundo, quando você vai ver, os pensamentos mudam, a energia, os sentimentos mudam. Com essa técnica, eu tenho até um videozinho, se alguém tiver curioso. Em 3 minutos e 54 segundos, eu ajudei um homem a acabar com uma fobia que ele tinha de altura. Durante a vida inteira ele teve esse sentimento de fobia. A vida inteira. Em 3 minutos e 54 segundos, a gente estava num prédio lá na Paulista, no 11º andar, ele pôde olhar para fora, olhar a avenida lá embaixo e não sentir mais vertigem, medo nenhum. E 2 anos depois que eu falei com ele nunca mais sentiu aquilo. Então, foi definitivo. Tá? Então, uma técnica que o que ela faz, ela permite que seja descristalizado, desamorçado todos os itens que se cristalizam no trauma, que é o pensamento, o sentimento, uma sensação física e uma imagem interior. Se você pega cada um desses aspectos e descristaliza, não tem trauma, não tem sentimento negativo que consiga persistir. Interessante essa técnica. EFT. EFT. Técnica da liberação emocional. Eu tenho vários vídeos, se vocês quiserem. Onde que as pessoas podem ver esses vídeos, Meire? No meu canal YouTube, Meire Yamaguchi, eu tenho vários vídeos de como que é essa técnica, como você pode utilizar essa técnica para curar feridas emocionais, para autoestima. Então, tem várias técnicas. Eu fiz um vídeo também para uma vez que teve uma catástrofe, deslizamento de terreno lá no Rio de Janeiro, né? Então, como você pode fazer usando essa técnica para poder eliminar esses choques do traumatismo? Então, isso é possível. Então, você que está assistindo aqui a nossa live, a nossa entrevista no canal do Fernando Betete, eu estou entrevistando Meire Yamaguchi e o Google hoje te dá a resposta de tudo, não é isso? Então, você digita lá no YouTube Meire Yamaguchi, se inscreva também no canal dela. Ela está no processo de recriação, de reformulação do canal. Então, você digitando Meire Yamaguchi, você vai encontrar uma série de vídeos e de informações sobre isso daí. Agora, Meire, eu queria falar um pouquinho do karma, né? Você também estudou muito essa questão do karma. Eu sei que o planeta Terra inteiro está sofrendo esse momento. Nessa visão do karma, qual que é a sua interpretação disso que está acontecendo? Porque eu sempre, quando estudei karma, eu fiz entrevistas sobre karma, então, aquela pessoa está sofrendo um câncer, está com uma depressão profunda, então, ela teve esse problema na vida passada, mas agora nós estamos falando do planeta Terra. Qual que é a relação que existe aí, Meire? Então, o karma você pode entender de várias formas, né? Então, tem gente que entende como castigo, tem gente que entende como uma oportunidade. Eu entendo o karma como um resultado, né, de várias ações e tudo, ignorância. O que acontece? Nós temos um campo energético que é eterno, por isso que não tem vida passada, não tem tempo, não tem espaço, por isso que a gente pode trazer dores que aconteceram há 10 mil anos atrás, 20 mil anos atrás, eles estão ali completamente presentes, né? E aí é possível, quando você reconhece isso, através de EFT, através de hipnose, através de um profundo trabalho de perdão, poder curar isso. E aí a gente vai procurar todas essas cristalizações, né, da nossa energia, que são eternas, e a gente vai procurando e vai liberando cada uma delas. Então, existem cristalizações no campo familiar, no campo social e no campo pessoal. E aí você vai fazendo isso. O que acontece hoje no mundo, convenhamos que o mundo até agora, como ele estava vindo, eu considero um mundo doente, né? Há muitos anos atrás, até eu fiz uma comparação assim entre a sociedade e um câncer, né? Porque esse é a finança e essa capitalismo desenfreado, assim, sabe, que são esse pessoal que está aí hoje em dia, né, controlando tudo, porque quer controlar todo mundo. O que é? Ele vai crescendo, vai matando até a própria sociedade que o alimenta, né, porque o que eles estão fazendo aí abafando e matando realmente toda a sociedade, né, da qual ele deveria se alimentar. Então, ele realmente age como um câncer. Então, o que está acontecendo agora, a gente pode levar de duas uma. Ou a gente vai para a apoptose, que é a morte programada, né? Ou a gente vai para a cura.
E aí depende de nós, né, passar por esse processo e de olhar de frente, de cara, todos esses traumas, todos esses sentimentos, todo esse controle que sempre existiu, esse controle só está mais manifesto agora, e tomar nossas próprias decisões, né? No final, isso daqui é a matéria, a manifestação daquilo que já estava dentro de nós, né? Ninguém que não era submisso antes, que tinha um espírito crítico, vai deixar de ser crítico agora. Né? Mas aqueles que tinham o espírito submisso, eles vão sofrer da submissão agora. Mas é a oportunidade, sempre é a oportunidade, que as coisas se repetem, para a gente encontrar finalmente uma solução baseada no amor. Né? Então, em todas essas guerras, que não houve perdão, que houve ressentimentos, né, que ficaram ressentimentos, então não houve uma solução baseada no amor. Entendi. Você falou agora há pouco, até que você fez o sinal do cíclico, né? A vida é cíclica, né? Então, é uma montanha-russa, tem hora que está lá em cima, tem hora que está lá embaixo, a alegria, a tristeza, e por aí vai. E estamos no ano de 2020 também, né? Uhum. Alguns numerólogos falam que quando termina em 20 também tem problema. Há um século atrás tivemos a gripe espanhola, entendeu? Uhum. Então, ou seja, é um ciclo. Aí a psicogenealogia, lembra? Sim, Mas vai acabar, não vai? Então, se a gente agora está lá embaixo na curva, podemos também pensar de forma positiva, Meire? Olha, eu acho que podemos, mas eu acho que as pessoas, elas têm que... eu não estou preocupada com as pessoas que já são críticas, entende? Eu estou preocupada com aquelas que estão passivas, que assim, não, deixa eu ficar no meu cantinho, esperando que tudo isso termine e tudo, porque o ser humano é capaz de aguentar muita coisa. É só você ver países que vivem há dezenas de anos sobre ditaduras terríveis, né? Como seja a Coreia do Norte, mesmo a China, onde a pessoa não tem liberdade nenhuma. Então, isso dá uma pequena amostra do que a gente pode ainda chegar. Por mais que seja impensável ainda, se a gente não tomar atitude e tomar coragem, eu acho que as coisas podem ir cada vez pior, por mais que seja difícil a gente acreditar nisso. Ontem eu assisti um filme que eu recomendo, né? Que é The Winter. Ai, meu Deus. Bom, mas de qualquer maneira, está no Netflix, é a história da Revolução da Ucrânia, né? E a Cold Winter, eu acho que é um inverno muito gelado, mas de qualquer maneira, ali mostra como a população tomou nas mãos o destino dela. E não é fácil, não é fácil. Né? Eu fico pensando até que ponto o brasileiro teria essa coragem, né? Mas as pessoas têm que se unir e encontrar essa coragem dentro delas. Então não podemos ficar passivos. Não, eu acho que se ficar passivo e esperar, as coisas não vão simplesmente terminar. E se alguém quiser ficar passivo, ficando em casa, que também existe a questão do respeito, mas pelo menos que pense, que ajude a humanidade, que ajude o seu país pensando de forma positiva. Pensando de forma positiva e não lutando contra aqueles que querem alguma coisa, né? Você escolher, por exemplo, não tomar medicamento, mas não lute contra um medicamento que outras pessoas possam se beneficiar. Se você não quer, permita que os outros que queiram usem, entende? Eu acho que é o mínimo. E falar para as pessoas, se comunicar. Uma coisa que eu acho muito importante. Se comunicar, esteja sempre muito em contato com todo mundo que você ama, com todas as pessoas da sua família. Não ficar fechado fisicamente e emocionalmente também. Eu acho muito importante. O que vai nos unir não vai ser mais fisicamente, vai ser através do amor. Então, exercitar isso, ligar para as pessoas, fazer um chat da família uma vez por semana, uma vez a cada 2, 3 dias, sabe? E se encontrar mais do que antes a gente se encontrava. Eu acho que isso é muito importante. Então, a reunião familiar... Virtual. Então, a reunião familiar, que em algumas cidades, em alguns países está até proibida ou mais difícil,
ela é um santo remédio? Claro, mas faça virtualmente, mas faça regularmente, não fique fechado, sabe? Porque é muito importante essa troca, é muito importante quando a gente vê também que o sofrimento que você está sentindo, o outro também está sentindo, e juntos encontrarem soluções, né? São livros que a gente lê, que a gente fala para os outros, são textos, né? Não ficar só nisso, mas procurar encontrar de uma maneira virtual, mas presencial, as pessoas e poder transmitir esse amor. Isso é muito importante, porque é isso que fortifica as pessoas. Encontrar um sentido na sua vida. Ô Meire, a gente está indo para a reta final, mas em uma guerra tem bandido e tem mocinho. No filme do Faroeste tem o bandido e tem o mocinho. Os bandidos parece que estão bem perto aí de você. Aqui no Brasil, está ali em Brasília. Cadê os mocinhos dessa história? Quais que você julga ser os mocinhos que estão lutando por esse planeta abençoado? Eu acho que são todos aqueles que lutam pela vida. Não importa como você está lutando, se está lutando pela vida, se está lutando para que o outro esteja melhor, para que o outro possa se salvar, que ele possa viver a sua vida. Porque quando você está lutando para que as crianças vivam, para que a vida circule, você é mocinho. Enquanto a vida do outro vale menos, né? Onde a política é mais forte, ou onde há um desprezo, né, pela vida humana, então ali você é o bandido. Para mim é muito simples. Mas eu quero que você dê nome aos mocinhos. Didier Raul é mocinho? É claro. Didier Raul, para mim, é um Parcival, um Arcanjo Miguel, assim, com aquele cabelão dele e tudo. É realmente uma pessoa... Assim, ele como pessoa mesmo é muito controversa, mas como personagem, o que ele está fazendo e a coragem como ele está enfrentando todo esse povo e usando a ciência como ele sabe usar melhor do que qualquer pessoa, porque ele é um dos maiores cientistas do mundo, eu acho simplesmente maravilhoso que ele esteja do lado da verdade, porque os outros não estão. É questão de você estar do lado da verdade ou do lado da hipocrisia. Ele é assim. Outro nome que eu quero que você fale que é mocinho, qual que seria? Bolsonaro. Bolsonaro, é mocinho. Por quê? Eu não sei até que ponto ainda, né? Porque eu estou meio assim com ele, as vacinas que ele está escolhendo aí. Eu acho que ele está indo meio na inocência, sabe? Mas, assim como a Damares, que eu admiro muito, esse amor pelo outro, essa vontade de sacrifício próprio, até em relação à vida, para poder trazer a vida, trazer uma solução, mesmo que não seja a melhor solução do mundo, mas eu vejo uma boa intenção. Né? E eu vejo uma coragem de se colocar e se sacrificar, mesmo a sua vida, pelo bem do próximo. Então, para mim, isso é uma coisa que eu admiro. Um médico mocinho nos Estados Unidos, qual seria o seu nome? O Dr. Zelenko. E rezem por ele, porque o Dr. Zelenko ele teve uma operação do coração, né? Que ele tem um tumor. E ele teve que tirar esse tumor e ele está sendo extremamente atacado, mas ele também se colocou à disposição e mesmo sacrificando a vida dele, e é uma pessoa que eu admiro muito e que nós temos um contato muito próximo também. Agora eu vou colocar você na parede. Um mocinho ou uma mocinha no Brasil? É minha irmã. Não vou deixar de falar. Eu admiro, assim, se eu que sou irmã dela, conheço ela como ninguém, eu a admiro extremamente. E eu vou contar um segredo aqui. Só para mim e para você, para mais ninguém. Só para mim e para você, né? Então, quando eu tinha 5 anos de idade, eu passei pelo quarto, eu e a Nise, nós temos 12 anos de diferença, né? Então, ela já estava na faculdade quando eu era criança. E aí, eu passei, assim, pelo corredor, assim, e eu a vi no quarto. E eu a vi envolta numa luz, era uma cor, assim... fúcsia, que a gente chama, que era um rosa muito forte. Eu estava vendo áurea, eu nem sabia que eu estava vendo, né? Eu fui falar para minha mãe, assim, mãe,
o que é aquilo, né? Tinha uma luz tão grande, e eu falando, contando para minha mãe, e a minha mãe, Mary, isso aí é aura. Disse assim, nossa, é aura, tudo. Aí um dia eu descobri, muito tempo depois, que são poucas pessoas no planeta que têm essa aura, porque vem de um planeta aí muito avançado e que tem essa aura. Então, a minha irmãzinha é um ser de um outro planeta, porque ela realmente tem muita luz. E ela atualmente, como ela está depois dessa tempestade aí que teve em meados de julho, né? Essa questão aí do hospital, como que ela está agora? Olha, ela é uma guerreira. Ela é uma guerreira e ela luta realmente pelas pessoas. Sempre foi assim, sempre foi assim. Ela já na faculdade, uma vez a gente estava estava lá em casa, ouvimos um barulho de um acidente. Nossa, ela saiu que nem um raio, assim, sabe, para salvar, e ela sempre lutou com unhas e dentes por cada um dos pacientes que ela teve, para tentar conseguir um melhor tratamento, hospital e tudo. Então, ela é uma guerreira e agora ela está fazendo isso a nível coletivo. Né? Então, ela não é fácil, mas você sabe que o sofrimento vem do ego. Então, se existe sofrimento, tem que trabalhar o ego. Mas o espírito dela está nessa luta e ela tem um contato muito forte com o espírito dela, com a alma dela. E teria um nome, além desses que nós falamos, basicamente todos da área médica, né? Uma personalidade política, uma personalidade civil, que está ajudando o planeta também? Você lembra de algum nome? Não. Olha, não, eu não. Existem pessoas, mas eu não poderia assim dizer. Médicos ainda tem a doutora Emanuele, que é aquela médica negra, né? Lá dos Estados Unidos, que, nossa, tem uma força linda, maravilhosa. E tem vários movimentos, eu diria, de pessoas, movimentos anônimos, né, que estão fazendo um grande trabalho. Eu acho que muitos youtubers aí também. Tem várias pessoas que eu admiro, mas o que eu acho mais, que eu me concentro mais mesmo é nesse despertar da alma humana. E eu espero que todo mundo possa se despertar com essa situação. Acho que nós estamos sendo colocados na parede de uma tal forma, tão forte, que todo mundo vai ter que fazer a sua escolha. Né? E isso é muito dolorido, mas todo mundo vai ter que fazer a sua escolha. Uma da nossa audiência, a nossa audiência é grande, a Estelina falou que o nome do filme é Winter on Fire. Inverno de Fogo. Eu não sei como é que está no Brasil o nome. Mas aí já no Netflix. Inverno de Fogo. Gente, vale a pena, é muito duro, é um documentário. Eles filmaram mesmo durante todo o tempo o que aconteceu, as testemunhas das pessoas, e é para a gente saber, né, que o caminho às vezes é muito duro e as pessoas têm que encontrar essa força dentro delas, porque com a mesma força que o outro lado está usando, com tanto esforço para poder escravizar a população inteira do planeta, a gente vai ter que também fazer a nossa parte, né? Vivemos num momento de escolha, ou você vai para cá ou você vai para lá. Agora não tem mais jeito, gente, vamos ter que escolher. Então, como é que a gente escolhe? Aí, o método de meditação super rápido, super simples. O que é a meditação? As pessoas acham esse negócio assim muito grande. Meditação nada mais é do que uma penetração dentro de si mesma, interiorização. Tá? É você fazer com que os teus pensamentos, que é como se fosse um copo de água cheio de areia, né, que tá turvo. Quando você medita, essa areia ela desce tudo e a água fica cristalina, tá? É só isso. A meditação é você permitir que a água fique cristalina. Quando a água fica cristalina, poderes e o teu verdadeiro pensamento, a tua verdadeira alma, ela pode se manifestar. Então a gente encontra soluções. A gente encontra processos de cura, processos de regeneração dentro do corpo. Você não consegue ativar essa parte de uma maneira consciente, os seus poderes de uma maneira consciente, sem praticar essa interiorização. Cada um pratica de uma maneira. Tem gente que faz isso com tai chi, tem gente que faz isso com artes marciais.
Tem gente que faz isso fazendo uma pintura, né? Tem gente que faz isso com yoga ou então com uma meditação baseada na respiração. Existem centenas de métodos. O importante é você encontrar uma maneira de fazer baixar as tuas ondas mentais, né? As ondas mentais ficarem mais lentas e você poder entrar nesses estados alterados de consciência. Quando você medita, dependendo do estado que você entra, eu, por exemplo, quando eu entro em meditação profunda, eu me sinto muito diferente. Eu me sinto assim numa paz, um peso assim muito forte, e ao mesmo tempo que eu me sinto expandida num globo, tá? E nesse momento, todas as imagens ficam muito claras na minha mente. Eu coloco um problema e eu vejo a solução. A solução ela aparece para mim. Então, tem um método que é muito simples, quem quer um dia tentar, né? É simplesmente sentar, você não senta de pernas cruzadas, porque pode doer os joelhos, né? Nós ocidentais somos todos duros, né? Então, colocar os pés no chão, sentado com as costas eretas, fecha os olhos, e aí você inspira, contando 3, e expira, contando 6. Só isso. E aí você sente que o ar tá raspando na garganta. Tá? Mas você pode fazer assim, inspirar 3, expirar 6, depois quando você estiver acostumado, inspirar 4, expirar 8, quando você estiver mais acostumado ainda, inspirar 5, expirar 10. E você vai ficar fazendo isso, e aí você só inspira quando você sentir vontade de inspirar, e só expira quando sentir vontade de expirar. E você pode passar assim 40 minutos, tranquilo, fazendo isso. E aí, aos poucos, quando você vai se acostumando com isso, você pode utilizar de uma maneira mais inteligente, mais proveitosa, que não é só descansar, mas colocando os teus problemas, fazendo pensamentos de cura, fazendo pensamentos de vibração positiva para o mundo, né? Nesse estado, você se torna uma antena que amplifica. É muito diferente do que quando você está em pensamentos todos confusos, porque aí as tuas ondas mentais se chocam, né? Nesse estado, você se amplifica. Ok, Meire, eu gostaria só de complementar essa sua orientação, que faz parte também de fortalecer o sistema imunológico. Às vezes você está tão ansioso, está tão preocupado, desliga tudo, vai para o seu quarto, vai para o seu quintal, vai para o seu jardim, ou vai até para o banheiro, né? Se isole ali, faça esse exercício, faça essa respiração, que vai ser muito útil para você se acalmar e melhorar a potência, melhorar a força do teu sistema imune. Meire Yamaguchi. Só falar um minutinho sobre isso, só assim, nós somos um campo energético. Quando você entra nesse estado de meditação, o teu campo energético, ele dá as informações para o teu corpo de regeneração. Então, aí você se regenera e o teu sistema regenera também. E é isso, assim, a minha mensagem, só para dizer, eu queria só apresentar, eu tenho um livro que eu escrevi, que é o GPS Espiritual. Aumenta ele, põe mais isso aí, perfeito. Que é o GPS Espiritual, né, que é o guia do usuário intuitivo, que eu ensino como utilizar a intuição, como curar a tua intuição também, e como você utilizar de uma maneira prática. E o outro, que é, isso aqui você vai gostar, que é O Fim do Karma. Né? E esse O Fim do Karma é uma história, um romance, onde que eu falo do Santo Sudário, falo de outros temas também, mas todos eles que é o processo de como você chega nessa limpeza dos karmas e no processo de iluminação. E o que é o importante é que nós estamos aqui, somos almas, espíritos em processo de tomar consciência, de se manifestar completamente, né? Tudo isso daqui é um grande teatro, que é para despertar dentro de você todas as tuas sombras e todas as tuas capacidades e você escolher aquilo que você quer ser. As pessoas estão perguntando onde adquirir o livro. Estão aqui no Brasil, lógico que tem gente assistindo no mundo inteiro. Onde está o livro, Meire? Então, você pode comprar em papel, através da Livraria Cultura, Editora Anjos, mas vocês vão no meu site, que lá tem os links para você comprar em papel, ou então comprar online o e-book, né? Tem no Kindle os dois.
Mais uma vez, o seu site para as pessoas entrarem em contato, te conhecer um pouquinho mais. www.meiriyamaguchi.com. Tá? Então, bem simples. E vão também no meu YouTube, que é Meiri Yamaguchi. Meiri Yamaguchi, da família Yamaguchi, que passou aqui por Maringá, no Paraná, e agora cada um está num lugar aí, e a Meiri está falando diretamente lá de Zurique, na Suíça. Meiri, uma terrinha boa, hein? Meiri, minha gratidão, estamos à sua disposição, e como você falou do Santo Sudário, já tem gente aqui perguntando, a gente vai fazer uma live com você específica sobre essa situação do Carmo. Muito obrigado mais uma vez. Quer deixar mais alguma mensagem? Olha, eu agradeço muito essa oportunidade também de eu poder conversar com o Brasil e com o mundo. E, olha, eu admiro muito o teu trabalho. Eu acho que é isso mesmo, trazer essa mensagem positiva, essa mensagem de cura para o mundo é o que a gente tem que fazer, né? E que as pessoas despertem e encontrem essa força dentro delas, porque todo mundo tem essa força e a luz dentro de si. Então... Tá bom. Meiri Yamaguchi hoje aqui na nossa entrevista no Repórter Saúde. E lembre-se, hein? Palavra tem poder, pensamento tem poder. Cada um de nós agora vamos fazer essa nossa parte através aí dos ensinamentos da Meiri Yamaguchi. Muito obrigado por você ter ficado conosco até agora. Se inscreva aí no nosso canal, dê um like se você gostou. Se você não gostou, nós respeitamos, dê o seu dislike. E se cadastre também no canal da YouTuber também, né? Meiri Yamaguchi. Meiri, boa tarde para você, né? Que você está aí 5 horas a mais aí, tá bom? Um abraço para você e para toda a sua família. Obrigada. Não somos monetizados pelo YouTube. O que fazemos é por acreditar no governo Bolsonaro. Uma forma de nos ajudar é inscrevendo-se no canal e curtindo e compartilhando o vídeo. Vamos reverberar a nossa voz. Que Deus abençoe o Brasil e saia da ignorância! Não se esqueça de se inscrever. E fiquem com Deus. Saia da ignorância.